Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VSLH11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, esse é um fundo imobiliário do setor de papel, é um fundo imobiliário do setor de recebíveis. Ele foi lançado em dezembro de 2020, é um fundo de base 10, antiga Hectare, tá? Ele fazia parte da Hectare. E aí o pessoal que cuidava do fundo resolveu criar uma própria gestora, R Capital agora. Ele é de títulos valores imobiliários, ele tem uma liquidez de mediana para alta, uma liquidez de 735 mil por dia, que é uma boa liquidez. Os usuários do site dão nota 4 de 5. Ele faz parte do IFIX com 0,23%. E é um fundo que tem quase 30 milhões de cotas, 29 milhões e 800 mil. Em termos de PVP, ele vem negociando com um deságio, com um desconto, a um PVP de 0,87, o que indica 13% de desconto. Atualmente, o fundo tem um patrimônio de 315 milhões e o mercado está aceitando pagar 274 milhões. Então, note, tá? Ele é um fundo de base 10, mas que agora, antes, esse fundo estava, se você olhasse o VP dele, estava abaixo de 10. Então, como eles mudaram a métrica interna, o fundo está começando a cruar a inflação. Tanto que os rendimentos do fundo não dispararam igual ele disparava. Então, ele saiu de valor abaixo de R$10 e atualmente o VP dele já está valendo R$10,56. E como ele está negociando a 9,18, dá todo esse desconto aí de 13%. Tendo a Gosto como referência, é um fundo que conta ali com mais de 82 mil cotistas. Virando a página aqui, a gente vê as negociações do fundo. Então, é um fundo que atualmente está em 9,19, mas já teve como mínima de 8,74 e máxima de 10,27. Ou seja, ele está orbitando ali mais a mínima, né, do que a máxima. Vamos traçar aqui a linha dos R$10, apesar dele estar valendo mais de 10, o VP dele é 10, então em algum momento esse valor a maior deve ser devolvido, deve ser entregue para os cotistas. Esse fundo, quando ele veio ao mercado, era um momento em que a Hectare, entre aspas, estava muito bem quista no mercado, então esse fundo já veio com muito hype, já veio com muito, entre aspas, muita modinha em cima dele. Então, note, ele já nasceu acima de R$10, bem acima. Ele já começou negociando ali com muito ágil, ó, no patamar de quase R$13. Ficou um período aí, alguns dias, aí na faixa de 12. Ainda negociou a 11,50. Ainda assim, ficou orbitando ali acima de 10, beirando os R$11. E aí, durante o ano de 2021, foi um ano difícil para os fundos imobiliários, ele volta e começa a ser negociado ali próximo ao seu VP. Lá no final do ano, em novembro mais ou menos, esse fundo dá uma queda abaixo do VP e começa a orbitar ali mais ou menos algo em torno de 9,80, 9,90. E fica nessa faixa de valor mais ou menos durante um período aí. Aí em abril ocorreu um evento que eu fico brincando, né? Foi o evento da fofoquinha do HCTR. Durante abril, foi falado várias informações a respeito do HCTR, que vai falir, ai meu Deus do céu, tá insolvente, ai meu Deus do céu, as coisas internas não valem nada, o XBXO, e blá blá blá, e blá 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 blá. Nessa época, o HCTR sofreu muito e teve um grande queda em abril. Então, com isso, ele puxou o Versailles, puxou o Tord, puxou o Deva, vários ativos que são ou da mesma gestora ou são do mesmo grupo financeiro. Então, com esse fundo também, ele teve um baque, ó. Ele saiu de patamares quase, provavelmente aqui devia ser na faixa 9,60, 9,70 e beirou ali os R$9. O fundo dá uma recuperada, volta provavelmente a patamares, sei lá, de mais ou menos 9,50, só que aí, dali pra frente, ó, ele fica ainda mais ou menos um período, tem outros altos e baixos, né? Mas fica um período a mais ou menos R$9. E de uns tempos para cá, ele chegou a beliscar lá em agosto, 10 de agosto, ó, abaixo dos 9, batendo 8,74. E recentemente o fundo ensaia uma tentativa de recuperação, saindo desses 8,74 e agora já está orbitando ali mais ou menos ali 9,20, né? Vem numa boa crescente recentemente. Eu acredito que acontece um fenômeno que as pessoas vão esquecendo que aconteceu. O MXRF teve um alarde muito grande em cima dele, então o fundo despencou também lá para os R$9. Hoje o fundo já está orbitando aí acima dos 10, já está orbitando até com ágio. Então, assim, eu acho que com o passar do tempo vai se esquecendo um pouco
sobre o que foi alardeado lá atrás e o fundo vai se recuperando aos poucos. Eu acho que é isso que acontece. Se esse fundo aqui entregar um pouco desse ágio dele aí, um pouco do que está acruado, umas 2 entregas altas, rapidinho esse fundo volta aos patamares que ele negociava aí. Vamos à frente. Antes da gente ir à frente ver mais sobre esse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, deixa o like, comenta e compartilha. Essa interação de vocês aqui no canal ajuda muito no crescimento e desenvolvimento. O nosso objetivo é chegar a 15 mil inscritos, contamos com mais de 13.100, então se vocês quiserem nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Temos também o Clube de Membros. Está gostando do canal e quer nos apoiar? Torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia. Acho que é um valor baratinho, acho que isso não vai apertar vocês e pra gente faz muita diferença. Gostaria de agradecer ao Leonardo, que ele fez a renovação do Clube de Membros, o Frank, que se tornou membro aqui no canal e ele já tinha se tornado o primeiro membro lá do canal Amufiagro, e eu acho que é um canal, né? Todos vamos morrer, eu acho que é o canal. Obrigado a vocês aí que se tornam membro e ajudam, tá? Nós iniciamos o estudo para tirar uma certificação CEA. Com essa certificação eu me torno profissional do mercado e posso inclusive fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar a tirar essa certificação? Acho que em outubro agora eu vou dar uma estudada bem forte para essa certificação. Então se vocês quiserem me ajudar a tirar a certificação, o Pix do canal amuinvest@gmail.com, agradeço imensamente. Vamos lá, aqui a gente vê as distribuições do fundo. Então, enquanto o fundo distribui altos rendimentos, ó, 12, depois chegou a distribuir ali, sei lá, 16 ou 17 centavos, 18, 15, faz essas entregas altas aí, o mercado estava bem eufórico com o fundo. Eles trocaram, né, a gestão e eles meio que linearizaram e passaram a entregar rendimentos menores dali para frente, ó. Escorreu no finalzinho do ano. Então o fundo começou a entregar, ó, 12, provavelmente 10, 11, acredito eu. Fez uma entrega aqui extraordinária, que acho que foi no final do semestre, mas aqui mês passado, se eu não me engano, foi 7 centavos. E agora já voltou a entregar um bom rendimento, na minha opinião, para o VP do fundo. Ele voltou a anunciar 12 centavos. Então, acredito eu, de novo, em algum momento, o fundo deve conseguir extrair o que está acruado lá de inflação. Quando isso acontecer, eu acho que ele volta a fazer entregas mais agressivas aí. Esse fundo já passou por 4 subscrições e a última ocorreu em dezembro do ano passado aí. Aqui a gente vê as distribuições propriamente ditas, né? Então, ó, 15, 11, 12, 11, 12, 12, 11, 11, 12, estava estabilizado nesse patamar aqui. 14, que foi uma entrega provavelmente extraordinária de final de semestre. Aí o fundo entrega 7 centavos e agora, o mês passado, né, 8 de setembro, pagou no dia 15 de setembro, ele anunciou 12 centavos. A cota na época 8,80, o que indicava um yield de 1,36. A cota até aumentou, né, deu uma recuada, deu uma valorizada e hoje o yield caiu para 1,31. No acumulado dos últimos 12 meses, esse fundo vem com 15,93% de dividend yield acumulado, o que é um bom dividend yield na minha humilde opinião. Aqui a gente vê que vários institucionais têm posição no fundo, com destaque, na minha opinião, negativo para o Iridium, que tem mais de 5% das cotas, 7,19%. Destaque negativo para o Becri, tem mais de 5% das cotas, 6,18%. E aí o MOR, que tem mais aí 1,67%. Tem vários outros institucionais que também têm posição no fundo. Antes da gente ir à frente, eu tenho um canal secundário, o canal Amudicas, e o nosso objetivo é tentar monetizar esse canal. Então, se vocês quiserem nos ajudar, vá lá e se inscreva. Precisamos chegar a 1000 inscritos, é de graça, não custa nada, você ajuda o amiguinho. O link do canal vai estar no comentário fixado. Muito obrigado aí. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. Vamos ver o ponto de vista da gestão. Então o fundo distribuiu 12 centavos, referente a agosto. Não vou falar sobre as movimentações de compra. Se você se interessar por esse ativo, recomendo que você pause o vídeo e dê uma olhada aqui com atenção, ou vá lá no relatório gerencial, abra e leia. Aí ele fala, ó, seguindo as expectativas, o período de férias e de alta temporada, nas principais praças alocadas, os projetos no mês de julho apresentaram leve melhora nos indicadores. Ou seja, está mostrando mais ou menos uma recuperação do cenário, tendo em vista que esse fundo tem uma alta exposição ao setor de multipropriedades, né? Então é um setor que sim, tem muito a ver com a época de férias, né? Quanto à carteira de recebíveis que fazem lastro dos CRIs, a equipe de gestão estima que o impacto de 2 meses consecutivos de IPCA negativo irá ajudar a reverter a tendência de aumento dos níveis de inadimplência. Então, se por um lado paga um pouco menos, mas lá na ponta que tem um devedor, isso ameniza o devedor. Então, isso é um ponto positivo para esse tipo de fundo aqui, ó. Para esse tipo de fundo de papel que investe em multipropriedade, ó. Ou seja, os pedidos de cancelamento tendem a diminuir, né?
apesar dessa deflação ter um componente temporário, dado o impacto causado pelo projeto de lei lá do governo, a tendência de baixa permanece. Ou seja, para agora a setembro, né, tem previsão de vir de novo mais um mês negativo. Já tivemos 2 meses e pode ser que aqui, ó, a projeção é para um IPCA de menos 0,12. Pode ser que dê agora em setembro, né? Por fim, ele fala aqui ao final, ó. Assim, é importante ressaltar que a correção monetária do rendimento dos CRIs, que possuem proteção contra a deflação, é apurada da seguinte maneira. Diariamente, na base de 252 dias úteis, um mês de defasagem a partir do pagamento da PMT, alteração do mês de referência no IPCA no dia seguinte ao pagamento da PMT. PMT são pagas todos dia 20 ou dia seguinte, caso não seja dia útil. Ele está tentando explicar aí como que funciona nessa questão de proteção contra a deflação aí. Vamos à frente. Aqui a gente vê a DRE do fundo. O fundo ele tem taxa regressiva. Se eu não me engano, ele está nesse patamar entre 250 milhões e 500 milhões. Então, vai de 1, 0,95, 0,90, 85, 0,80. E ele tem performance de 20% do que conseguir bater IPCA mais 4. Vamos ver aqui de acordo com o regime... Vamos ver pelo regime de competência aqui. Então, vamos lá. Ó. Em agosto, o fundo teve como receita 3.757. Desse valor, 3.689 foram total dos CRIs. Os FIIs, nesse mês, aparentemente, teve prejuízo. Ou seja, deve ter tirado com prejuízo. Outras receitas, mais 87 mil. E aí as despesas do fundo foram de 260 mil para a taxa de taxa, né, de gestão, administração. Outras despesas 6. E aparentemente, ó, nos últimos meses, o fundo não está mais conseguindo bater performance. Então, performances que antes estava dando ó, 950 mil, 904 mil, 243 mil, nos últimos meses não está batendo. Então, vamos ver o quanto que as despesas aí estão representando frente às receitas. Então, vamos lá, ó. A gente vai pegar esse 260 vezes 100 dividido por 3.757. Então, em agosto, as despesas estão ali em 6,92%. Vamos ver no acumulado do ano que tem um pouco de performance batendo aqui, ó. Então, a gente vai somar 1.971 mais 235 e vai pegar esse valor aí, ó, multiplicar por 100 e dividir pelo total de receita no ano. 40.359. Então, a gente vê que no ano as taxas aí caem para 5,46, mesmo batendo a performance no fundo. Vamos à frente. Atualmente, a composição do fundo, ele está com 85% do fundo alocado em CRIs. Ele vai ter ali mais 9% alocado em FIIs, fundos imobiliários, e 5,8% alocado em caixa, que para mim é um percentual alto. Tá? E já faz alguns meses que ele está com percentual alto. Para mim, ele já deveria estar alocando esse recurso aí. Hoje, o portfólio do fundo, 66% é do setor de hotelaria, 13% residencial e mais 11% do setor de comércio. Aqui a gente consegue ver o ponto negativo que eu tenho trazido nos últimos vídeos que eu falo sobre o Versalhes, que é essa questão aqui, ó. O fundo ele vai ter alta concentração a 3 devedores. Um deles é o GPK, o outro é o Mirante e o outro é o circuito de compras, que apesar de todo o burburinho, de toda a reclamação, é o que está mais aceitável aí, seria o circuito de compras. Mas ainda assim, está extrapolando os 10% que eu reputo ser saudável e aceitável. Então, para mim, essa alta exposição tem que ser mitigada o quanto antes, porque acima de 10% é muito o risco que o fundo traz aí para concentração, né? Então, não vejo isso com bons olhos. Então, volta e meia as pessoas no comentário perguntam, poxa, Mu, você fala que esse é um fundo de alto risco, por que ele é alto risco? Tá aqui um dos pontos por ser de alto risco, ó, concentração demasiada em ativos. Outro ponto, ó, ser de setor de hotelaria. Entenda a hotelaria aqui basicamente como multipropriedade, que é o grosso dele. Então, o que a gente vai ver mais à frente, ó. Esse fundo tem os seus ativos indexados a IPCA, IPCA mais 11, que é uma taxa muito agressiva. Somente pela taxa não dá para você dizer que um fundo é de alto risco ou não, mas venhamos e convenhamos. Inflação mais 11% é algo altíssimo, né? Então, é alto risco pela taxa, não necessariamente significa que os ativos sejam de alto risco. Duration de 2,4 anos, excelente. IGPM mais 14, mais alto risco ainda, com 2,2 anos de duration, isso aqui é muito bom. IGPDI mais 8, com 1,7 anos de duration, excelente. A maioria dos seus ativos estão indexados a IPCA, ó, 77% indexado a IPCA
IGPM ele é 20%, e aí IGPDI é quase irrisório, 2,7%. Aqui está o ponto que eu falo, ó. Multipropriedade, 43%, quase metade do portfólio é de um setor muito arriscado. Ele ainda vai ter ali mais 7% do setor de loteamento, tá? Ele vai ter corporativo, 42%, shopping 4%, incorporação vertical 2,8%, timeshare. Senioridade do fundo é um ponto positivo, 57%, quase 58% dos CRIs do fundo são CRIs seniors. Tem 3 senioridades. Como assim, Amu? Quando eles vão fazer um CRI, uma dívida, estruturar essa dívida, ela pode sair com cotas únicas, que não há que se falar em divisão. Se der problema, todo mundo, desculpa o linguajar, se lasca por igual, mas se ele pagar, todo mundo recebe por igual. Agora, eles podem subdividir e colocar risco ou preferência de recebimento nessas cotas. Então, a gente pode ter cotas seniors, cotas mezaninos ou cotas subordinadas. As cotas seniors são as menos arriscadas. Então, elas têm preferência de recebimento, mas as taxas delas são as menores. As mezaninos, por conseguinte, são intermediárias em termos de risco e pagou a sênior, sobrou dinheiro, paga as mezaninos. Por fim, a gente tem as subordinadas, que ela vai ter ali o maior retorno, mas por consequência vai ter o maior risco. Risco-retorno. Se eu tenho alto risco, alto retorno. Se eu tenho baixo risco, baixo retorno. E venhamos e convenhamos. Não é comum você vir com a estrutura em que dá uma problemática muito grande. Mas se chegar a dar problema num fundo, talvez o sênior receba, talvez o mezanino receba com uma chance menor, mas dificilmente vai chegar a atingir um subordinado. Que ele é feito para, entre aspas, assim, sabe, ele assumir a bomba aí. Então, assim, o fundo tem um percentual alto de subordinado, mas pelo menos a maior parte dos ativos é de risco sênior, né? Mas ele tem ali quase 40% de subordinado. Então, isso também traz um bom risco para o fundo. O que ele mitiga? Então, ao passo que ele tem 57% de baixo risco, por senioridade, tá? Ele vai ter um alto risco ali de ser subordinado. Tem o LTV do fundo, que aqui sim é um ponto ruim, na minha opinião. Então, se ele tem um ponto positivo, ter quase 60% do portfólio em sênior, o ponto ruim é que cerca de quase 60% do portfólio tem um LTV ruim, que é o LTV acima de 80. Acima de 80, gente, pode ser 90, 100, 110, 120, 130. O ponto é, eu vou ser bonzinho e considerar 80. Significa que a cada R$80 de dívida, o fundo tem só 100 de garantia. Poxa, Amu, mas ele tem mais do que a dívida. Mas venhamos e convenhamos. Será que realmente o ativo que ele pegou vale esse 100 mesmo? Você já tentou vender um carro, uma moto ou desfazer um celular de algum ativo seu, de alguma coisa sua, com pressa, com urgência, com desespero? Se você não tiver como esperar, dificilmente você vai fazer um bom negócio. Na pressa, vamos supor que o fundo precise fazer dinheiro. Pode ser que ele sequer consiga vender isso aqui. Por mais que valha 100, mas pode ser que ele não consiga vender. E às vezes o de 100 vai ter que vender ali por 80, por 70, por 60. Então assim, pode ser que o fundo receba menos do que vale. Então o que se indica que o LTV, ainda mais para ativos de alto risco, o LTV seja de 50% para baixo. Que a cada R$50 de dívida, ele tenha 100 de garantia. Enfim, vamos à frente aí. Aqui a gente vê os ativos que compõem o seu portfólio. Eles passaram a fazer esse risco aqui, ó. Mas não é para olhar aqui e se desesperar amplamente. Isso aqui já vem seguindo vários e vários relatórios, esse grau de risco aqui, tá? O que que isso significa? Deixa eu tentar explicar por alto, ó. Vamos lá, inadimplência. Tá vendo que tá verdinho? A parte da inadimplência não é o problema, que para mim seria algo mais gravíssimo. A parte de inadimplência não é o que está afetando o fundo, tá em 3%, dependendo do ativo, ó, com 8,5% aqui nem tá no pior dos níveis de inadimplência. Então, não é esse o ponto. Agora, o que que é o ponto? O fluxo, querendo ou não, resort do lago, eles precisam construir. Então eles vão vendendo parte da multipropriedade e vão tentando construir. Se não está tendo fluxo de caixa, que era para ter no mínimo 130 e está com apenas 49, então eles podem ter dificuldade na construção. Além disso, o saldo devedor era para estar também com o saldo devedor de no mínimo 130 e está com apenas 79. Então, quanto mais o saldo devedor tiver alto, significa que já pagou uma boa parte ou está tendo uma boa segurança daquilo. Então isso é interessante para o fundo, tá? Então esses dois pontos aqui são os pontos que trazem atenção. Outro ponto aqui é aqui, ó. De novo, a inadimplência não está tão alta, mas os fluxos de caixa e o saldo devedor que estão, assim, baixo frente ao que eles estipularam. Então, isso é um ponto de atenção, beleza? E
Ora, se é o resort do lago que está na situação, continua sendo o resort do lago aqui embaixo. Vamos à frente. Eu pulei uma página e em continuação aqui, essa aqui já é a terceira página. Porque aqui no final aqui, ele continua trazendo o resto dos CRIs que ele possui, tá? E ele traz também os FIIs que ele tem no seu portfólio. Então hoje ele vai ter ali, ó, 1,32% no lote metro quadrado, que é um FII que não paga, tá? Rendimentos para o fundo. E ele vai ter ali mais um XBXO. Além dele ter exposição direto ao CRI, circuito de compras, ele também tem exposição no fundo imobiliário. Ele vai ter ali mais 7,77%. E aí o alerta que eu quero fazer para vocês é o seguinte, ó, hoje quase 10% do portfólio não está performando, não está entregando resultado. Então assim, saber que o fundo está entregando um dividendo bom, mesmo com 10% do fundo não estando entregando rendimento, eu vejo isso com bons olhos. Enfim. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do VSLH são somente essas informações. Por favor, vá lá no nosso canal secundário, Mudicas, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, o que você achou desse fundo imobiliário? Você já conhecia? Você tem cotas desse fundo imobiliário? Você é cotista? Gostou? Pretende comprar ou não? É um fundo que eu tenho na minha carteira pública, tenho na carteira fechada, é um ativo de alto risco. Eu estou tranquilo com o risco-retorno que o fundo proporciona. E assim, entre aspas, eu fico triste porque eu não pude comprar nesse momento de baixa. Eu comprei em outros momentos, então o meu preço não está tão baixo assim. Mas eu não tenho intenção de me desfazer, pretendo correr o risco que esse fundo carrega e estou totalmente tranquilo com o ativo aí no meu portfólio. Agora saiba, o fato de eu gostar do ativo não significa que seja que você deva ter, que você deva comprar. Eu estou sempre falando em todos os meus vídeos, é um ativo de alto risco, você tem que tomar bastante cuidado para que depois, né, se der alguma, entre aspas, ziquezira... Não, eu vi lá no canal do Amu, ele gosta. Eu estou ciente que se der alguma problemática, eu vou assumir o BO para mim. Você está ciente disso? Você vai assumir para você? Então, bastante cuidado em relação a isso. Por favor, compartilhe o vídeo. Então, assim, só reforçando, o ponto de eu ter não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas, ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos, torne-se membro a partir de 10 centavos por dia e se quiser ajudar a tirar a certificação CEA, o Pix, amuinvest@gmail.com, desde já agradeço imensamente. Ao final do vídeo eu vou deixar passando os slides a respeito de cada um dos CRIs do fundo. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.